Boa noite, graça e paz a todos. Vamos orar juntos para começar essa palavra. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento de louvor que tivemos. Queremos te agradecer porque o Senhor tem falado já conosco desde o início desse culto. E queremos pedir que o Senhor fale ainda mais e que o Senhor possa achar lugar em nosso coração para receber essa palavra. Deus, que toda distração venha cair por terra, que todo mal venha ser jogado fora nesse momento e que as nossas mentes estejam abertas para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus está falando comigo muito nesses últimos tempos. E eu tenho certeza que Ele também vai falar com você nessa noite. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, diz assim: De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Contentamento é o título da palavra de hoje. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Pode sentar. A palavra de hoje eu coloquei o título de contentamento. E eu quero dar um foco nesse versículo 8 desse texto que a gente leu, que fala assim: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. E uma coisa que tem aumentado muito nos nossos dias, cada vez mais, é o descontentamento. É o contrário do que está escrito aqui. Hoje nós temos a internet, né? A facilidade e a velocidade do acesso a muitas informações, as redes sociais, onde as pessoas mostram sua vida, suas conquistas. Temos propagandas que não acabam mais, para todo lado. E cada vez aparece um produto mais atual e você vê que o seu já está desatualizado. Cada vez aparecem coisas ultra revolucionárias aí, só as coisas já começam a parecer ruins, porque já apareceu uma coisa tão melhor. O mundo profissional, que muitas vezes força a gente a passar uma imagem falsa, né, de luxo. Outro dia, Reinaldinho estava até falando na célula lá que ele, nas palestras de odonto lá, eles falam: compra o iPhone mais caro que tiver e mostra lá, mesmo se você não tiver dinheiro, compra lá para mostrar que você está bem, sua vida profissional está um sucesso. E assim a gente vai, se promovendo, se autopromovendo e às vezes fazendo coisas que a gente nem conseguiria fazer por pressão de tudo isso que tem acontecido. E tudo isso pode nos levar a pecar. Pode parecer estranho, né? Nossa, mas pecar mesmo. A gente vai ver que na Bíblia, por quê? Porque isso tudo, toda essa informação, essas propagandas, essa autopromoção e esse desejo de ter cada vez mais, contribui para a gente viver cada vez mais insatisfeitos, descontentes, né?
contrário do que Jesus manda a gente fazer. E a gente começa a ficar insatisfeito com o que a gente tem, insatisfeito com quem a gente é, e isso nos leva a desejar, cobiçar coisas que a gente não tem, cobiçar coisas dos outros e ser ingratos ainda, ingratos com todas as bênçãos que Deus tem nos dado. E ainda a sermos orgulhosos, fazendo tudo com as próprias forças, e nos tornando independentes de Deus. Então, essas coisas que eu citei aqui, ingratidão, cobiça, orgulho, eu vou falar um pouco de cada uma delas de acordo com a palavra. Ingratidão. Ingratidão é pecado. Se você está percebendo que você está sendo ingrato, isso é um pecado. E é uma coisa que a gente tem que lutar contra. Por exemplo, em vez de valorizar, o que é ingratidão, né? Em vez de valorizar as coisas que você tem, que você recebeu, você olha sempre para aquilo que você não tem, aquilo que está faltando. Então, por exemplo, você tem uma casa muito boa. Tem teto, tem cama para você dormir, colchão, tem comida. Pode ser simples, mas tem. Mas aí você vê, fulano postou lá a casa dele com uns móveis lindos, com uns acabamentos modernos. Aí você já começa a ficar ingrato com o que você tem. Porque você está olhando para o outro que tem melhor do que você. Ou, quando você compara, por exemplo, você tem roupa aí, todo mundo está vestido. Mas aí você olha para outra pessoa e ela está com uma roupa de marca, um negócio legal. Aí você fala, nossa, minha roupa está precisando dar um up aí, está me faltando aquela roupa ali. E aí você fica ingrato com o que você tem. Ou aquela comida, né? O pessoal gosta também de postar comendo umas comidas chiques. Aí você olha para sua mesa, olha para o celular, olha para sua mesa, olha para o celular. Nossa, eu estou comendo arroz, batata palha e carne aqui. O outro está comendo, sei lá, um negócio assim, os restaurantes mais chiques. E aí você começa a desvalorizar o que você tem, ser ingrato pelo que você tem, porque você está comparando sua vida com o outro. E aí você fica insatisfeito. Insatisfação é a palavra, né? Tem tudo a ver com ingratidão. E aí, vamos ler lá em Salmo 95, 9 a 11, que mostra que isso é errado. Deus está dizendo assim, ó. Seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de terem visto tudo que eu fiz, durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E a gente tem lido aí, quem tem lido a Bíblia toda aí, passamos aí pela essa história, né? Que fica se repetindo, das pessoas, Deus dá uma coisa, aí a pessoa fica ingrata, o povo de Israel, né? E a gente é assim também, muitas vezes. Só que Deus estava falando assim, que essas pessoas ingratas, que não reconheciam o caminho dele, jamais entrariam no descanso dele. Então a gente vê o quão ruim é isso, o quão pecaminoso é isso. E outro texto, em 1 Tessalonicenses 5,18, fala assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, além de mostrar aqui que é errado, ele mostra o que a gente tem que ser: gratos em todas as circunstâncias. É fácil? Não. Mas é uma luta que a gente tem que ter com a gente mesmo. Toda vez que vier essa ingratidão, essa sensação de falta de alguma coisa, sejam gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. Próxima coisa que eu falei: primeiro, ingratidão. Segunda, cobiça. Cobiça é pecado também. Cobiça é desejar ardentemente possuir ou conquistar alguma coisa.
principalmente coisa material. E também desejar o que o outro tem. Então, por exemplo, eu queria aquele cargo ou aquela posição que aquela pessoa ocupa. Nossa, eu queria muito aquele cargo daquela pessoa. Ou então, eu queria o emprego daquela pessoa. Olha só, aquele emprego que eu queria, daquela pessoa. Ou queria status, né? Nossa, eu queria andar com aquele povo ali, amigo daquela menina, né? Eu que queria ter aqueles amigos, ou ter essa fama, ser conhecido, ou ter riquezas, né? Igual o Teuzinho falou aqui nas ofertas. E a gente se cega com essa cobiça de várias coisas. Queria a casa daquela pessoa, ou então olhar para alguém do sexo oposto e cobiçar, desejar aquela pessoa. Isso tudo é pecado. E lá em Êxodo 20:17 fala sobre isso. Lá nos 10 mandamentos. Fala assim, ó. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem seus servos, nem suas servas, nem seu boi ou jumento. Nem coisa alguma que lhe pertença. Então Deus já está falando. Não cobicem. Só que muitas vezes a gente se pega cobiçando as coisas dos outros. E a gente deixa para lá e acha que não tem nada a ver. Mas está bem claro aqui que é um pecado. Vai contra a vontade de Deus. Outro versículo, Lucas 12:15. Fala assim. Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Essa cobiça, esse amor ao dinheiro. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então, quanto mais a gente lê a Bíblia, a gente vê que muita coisa que a gente vê no mundo de hoje está totalmente contrário e muitas vezes a gente está se conformando com isso ao longo do tempo. Está tão comum, está tão normal, todo mundo fica falando de dinheiro aí. Principalmente você entra no Instagram, nessas redes sociais, assim, o povo só fala de dinheiro, quer ficar rico, e aí, quer ganhar dinheiro? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aquilo cresce nos olhos da gente, e a gente começa a virar avarento, que é um pecado. Então, ingratidão, cobiça, próxima coisa, inveja. Inveja é pecado. Inveja é o quê? Desejar o que o outro tem e ainda ficar mal com a felicidade do outro. Geralmente a inveja vem da comparação consigo mesmo, tipo, você não gosta de ver que o outro está melhor que você. Você está tudo bem aqui, mas aí você viu que o outro está melhor em alguma área, aí dá aquela invejinha, podia acontecer alguma coisa. E o engraçado é que parece uma coisa assim, cruzes, credo, será que alguém aqui sente isso? Sente. E às vezes é uma coisa sorrateira, de levinho, e a gente nem percebe direito, mas está ali, ó, dentro da gente. E a gente às vezes está pecando sem saber. Então, uma coisa que tem que ficar bem claro, não existe inveja boa. O pessoal tem mania de falar, tô com uma inveja boa de você. Não fala isso, gente, porque inveja é pecado. Pecado não é brincadeira. Então não existe essa de, tô com invejinha boa do fulano, inveja branca. Não existe isso, inveja é inveja. E às vezes, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, para você entender melhor o que é inveja. Fulano passou numa prova lá que você estava tentando para entrar numa escola boa e conseguiu. Ou passou numa faculdade ótima e conseguiu. Ou passou num concurso que você queria e conseguiu. Aí já dá aquela coisinha. Mas podia, sei lá. Parece estranho falar isso. Podia dar errado. Porque parece horrível e é horrível. Mas às vezes vem de uma forma sorrateira. Tipo assim, se acontecer uma coisa ruim, seu coração sente uma alegria. E olha quão pecaminoso a inveja é. Seu coração fica uma alegriazinha porque a pessoa ficou ruim igual você. Já viu que as pessoas que ficam assim, nossa, peguei Covid, fiquei mal. Aí outra,
É mesmo? Não, mas você não ficou igual eu, não. Eu fiquei ruim, mas fiquei pior. E sempre fica nessa comparação, quem tá pior, quem tá melhor, né? E outra coisa, fulano tem uma família perfeita. Às vezes você brigou lá com seu marido, ou brigou com seu namorado, sei lá. E aí você abre lá o Instagram, aí a pessoa posta aquela foto de família perfeita, em texto. Aí já dá aquele negócio assim, a invejinha surgindo. Ou então, deixa eu ver se eu pus mais alguma coisa aqui. Não, só isso mesmo. Mas a inveja é isso. Você desejar o que o outro tem e ainda ficar feliz quando acontece uma coisa ruim e a pessoa perde aquilo. E isso muitas vezes vem no nosso coração. E a gente precisa lutar contra isso. Em Gálatas 5, 19 a 21, fala das obras da carne. E cita a inveja como uma obra da carne e que quem pratica não herdará o reino de Deus. Teve inveja? Sentiu inveja de alguém? Arrependa-se, peça perdão e busque a Deus para ser liberto disso. Porque se você deixar isso te dominar, você vai começar a pecar e não herdará o reino de Deus, como está escrito aqui. Outra coisa, Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram. Então é o oposto da inveja. A inveja, ela vê alguém se alegrando e não consegue se alegrar. Mas Deus manda que a gente se alegre com quem se alegra. Se alguém te contou uma coisa boa, passou no concurso, passou não sei aonde, ganhou um carro, sei lá, qualquer coisa boa. Se alegre com essa pessoa, porque é isso que Deus nos manda fazer. E por mais que às vezes seu coração não esteja alegre, peça para que Deus tire isso e lute para se alegrar com essa pessoa. Outra coisa, orgulho. Orgulho é pecado também. Orgulho é o oposto da humildade. É a independência, a soberba, a altivez, a arrogância. Se achar merecedor de alguma coisa, ou se achar superior aos outros, achar que você consegue fazer as coisas sozinho. Por exemplo, tratar mal as pessoas por considerar que está numa posição superior que elas. Isso é orgulho, se considerar superior aos outros. E Jesus manda a gente ser o contrário, humilde, se considerar sempre inferior, o menor. Também não dar glória a Deus, querer honras para si. Alguém te fala, nossa, você é demais, você é maravilhoso, você é, sei lá. E fica te elogiando de alguma coisa que você conquistou e conseguiu. E você fica assim, sou mesmo. Obrigado. E recebe aquela glória toda para si e não dá glória para Deus. Sendo que se a gente consegue alguma coisa, se a gente conquista alguma coisa, é pela graça de Deus. Por mais que você fala, não, mas eu estudei, isso é um esforço meu. Mas quem te deu inteligência para conseguir estudar? Quem está te mantendo vivo, respirando? Quem está te mantendo de pé aí, fazendo você enxergar, ler as letras, guardar aquilo na memória? Deus. Então não tem como a gente conquistar algo que não seja com Deus. Isso é orgulho, achar que está conquistando as coisas sozinho, com suas próprias forças. Ou então quando você traça planos lá para 2022 e nem pergunta para Deus o que ele acha. Só faz lá um monte de plano, escreve lá, eu quero fazer isso, eu quero ganhar aquilo. E não quer saber o que Deus acha desses planos. Por quê? Porque considera seus planos melhores que o dele. Muitas vezes a gente é assim. A gente traça o plano, aí acontece uma coisa diferente, a gente fica bravo e tal. Mas o plano de Deus sempre é melhor que o nosso. E a Escritura diz assim sobre os orgulhosos. Tiago 4:6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Lá em Mateus 23:12 também fala assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado.
bem oposto do que dizem por aí, né? Hoje em dia a gente é muito cobrado a ficar se exaltando. Você tem que mostrar quem você é. Você tem que postar suas coisas aí, ó. Sua vida profissional. Você tem que mostrar que você é top. E mostrar suas qualidades todas. E ficar se exaltando aí. Falar que você é o melhor para você conseguir mais coisas. E todo aquele que se exalta será humilhado. Então é o oposto do que a gente ouve no mundo, né? Resumindo, tudo isso que eu falei aqui, inveja, orgulho, ingratidão, cobiça, tudo isso é causa ou consequência do descontentamento, de estar descontente. Quando a gente está descontente, começa a acontecer tudo isso. Você começa a ficar ingrato, começa a cobiçar o que os outros têm, ser invejoso, ser orgulhoso. Mas isso não é uma coisa muito nova, não. Se a gente voltar na história, lá em Adão e Eva, o início da palavra, eles tinham tudo. Eles tinham plenitude. Pensa num casal que tinha tudo que eles queriam ali. Paz, alegria, não pegava doença. Não tinha nada de ruim. Estava no paraíso. Mas aí eles caíram nas mesmas coisas que a gente cai hoje em dia. Houve um descontentamento. Quando ali, em Gênesis, Deus fala assim: vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Todas. Menos uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí eles ficaram, tudo bem. Mas de repente o diabo aproveita. Aí ele lança um questionamento na cabeça deles. Mas será? Será que vocês não vão ficar melhor se vocês comerem? E aí gera um descontentamento. É mesmo, né? Por que Deus proibiu a gente comer essa árvore? Agora todas as árvores, ele já não queria mais todas as árvores, ele queria aquela árvore. Agora surgiu um descontentamento aqui. Por que Deus está me proibindo de comer essa árvore? E aí veio uma cobiça. No versículo 6 de Gênesis 3, 6, fala assim: vendo a mulher, imagina a árvore aqui, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Então olha só, com aquele descontentamento que o diabo lançou para eles ali, surgiu uma cobiça por aquela árvore e eles desobedeceram a Deus. E é isso que o diabo continua fazendo. Joga um negócio na nossa cabeça, aí a gente fica descontente com alguma coisa, com a nossa vida, com a nossa profissão, com a nossa casa, com as nossas comidas, com as nossas roupas. E você começa a ficar descontente com aquilo, aí começa a cobiçar outras coisas que você não tem. E vai pecando, vai desagradando a Deus. E aí, em 1 João 2,16 fala assim: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Isso aqui está lá no Novo Testamento. E Eva, lá no Antigo Testamento, caiu exatamente nisso. Falou assim, a árvore era boa para se comer, ou seja, desejos da carne. A árvore era desejável para dar entendimento, agradável aos olhos, desejo dos olhos, e desejável para dar entendimento, soberba da vida. As 3 coisas que Eva viu naquela árvore são as 3 coisas que o mundo nos oferece e a gente muitas vezes cai. Como está escrito aqui: desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida. E o povo do Egito também pode colocar no meio dessa história, porque era a mesma coisa. Deus dava lá tudo que eles queriam, igual Adão e Eva, né? Todas as árvores. Aí o povo do Egito, Deus dava, libertou eles da escravidão, estava lá escravo, Deus libertou. Deus abriu um mar para eles passarem. Deus enviou maná, que era comida, né? Porque eles estavam com fome no deserto. Não deixou as roupas deles envelhecerem. Tirou água da rocha para eles beberem. Deu carne para eles comerem. Deu tudo.
Mas toda hora que você vai ler lá, eles estão reclamando. Mas por que Deus tirou a gente lá do Egito? Lá era muito melhor. E nunca reconhece o que Deus fazia. Então, a gente vê uma coisa que se repete nessas histórias que eu falei, de Adão e Eva, do povo do Egito. O amor e a misericórdia de Deus. E se repete com a gente também. Por mais que eles erraram, por mais que eles desobedeceram, e por mais que a gente erre e a gente desobedeça, Deus continua insistindo na gente. Do mesmo jeito que Ele insistiu com Adão e Eva, do mesmo jeito que Ele insistiu com aquele povo do Egito, Ele insiste com a gente, Ele ama a gente. Mesmo a gente errando, mesmo a gente pecando. Ele insiste com a gente e Ele chama a atenção da gente. Do mesmo jeito que Ele chamou a atenção lá de Adão e Eva, deu um castigo ali, né? Tirou eles do jardim. Não deixou que aquele povo entrasse na terra de Canaã, povo do Egito. Às vezes também não deixa a gente conquistar alguma coisa. Mas tudo isso é porque Ele nos ama. Porque na Bíblia diz que Ele corrige o filho que Ele ama. Então, se Deus está nos corrigindo, nos mostrando o que está errado, nos mostrando os pecados que estão em nós, é porque Ele nos ama. E Ele quer o nosso bem. Então, muitas vezes a gente não para pensar, será que eu estou pecando? A gente só pensa nos pecados grandes. Não estou adulterando, não estou fazendo isso, aquilo. Mas e os pequenos, entre aspas? E a inveja, o orgulho, a cobiça, o descontentamento? Isso tudo também é pecado. E muitas vezes a gente deixa de lado. Mas Deus quer chamar a atenção para que a gente corrija nossos caminhos, porque Ele nos ama e Ele insiste na gente. E em relação a Deus querer o nosso bem, mesmo diante das situações mais difíceis da nossa vida, eu queria citar o exemplo de Paulo. Paulo falou uma famosa frase que todo mundo gosta, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas você já viu o contexto dessa frase? Porque muitas vezes as pessoas usam a frase assim, posso tudo, eu posso ganhar isso, eu posso conquistar aquilo, eu posso tudo em Deus que me fortalece. Aí só pensa nas coisas boas, né? Que também podemos. Mas olha o que Paulo fala, Filipenses 4:11. Paulo fala assim, ó. Aprendi a viver contente. O nome da palavra é contentamento. Então lembra, ó, Paulo falando. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado quanto de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Sabe qual que era o segredo? Continua aí, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo entendeu que a força que ele tinha, né? E o sustento dele vinham de Deus, que era Deus que fortalecia ele. Então, se é Deus que fortalecia ele podia passar qualquer situação, porque ele não seria abalado, porque ele sabia onde ele estava firmado. Ele conhecia Deus. E por isso ele confiava que Deus tinha o melhor para ele, mesmo passando pelas coisas mais difíceis que a gente pode imaginar. Então ele estava ali contente em qualquer situação. Uma das coisas que ele descreve que ele passou, só para a gente ilustrar aqui, em 2 Coríntios 6, de 4-10, ele fala assim, ó. Em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites. Esses açoites aqui, tem um outro versículo em outro texto, que ele fala que tomou 5 vezes 40 açoites menos 1. Ele tomou 3 vezes açoites com varas e ele foi uma vez apedrejado. Imagina o tanto que o cara
apanhou por causa de Jesus. E não negou, não desistiu e principalmente estava contente. Achar um cara contente numa situação dessa é quase inacreditável, né? Continuando. Nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. E muitas vezes o jejum não era de propósito. Muitas vezes ele passava fome mesmo. Na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Olha o que Paulo nos ensina. Enquanto o mundo nos fala que para ser feliz, para ser contente, a gente tem que ter riquezas, a gente tem que ter tudo de bom e do melhor, Paulo achou o verdadeiro contentamento. Que ele tudo podia em Deus, que fortalecia ele. Que ele podia ficar pobre, mas ele enriquecia a muitos. Que ele podia não ter nada, mas ele possuía tudo. Esse é o segredo. Saber em quem está o nosso tesouro. Que não é nas coisas desse mundo. Que a gente, como diz lá no primeiro versículo que eu li. Nada trouxemos para o mundo e nada podemos levar dele. Então tudo isso que o mundo nos ensina a juntar aqui, a valorizar aqui, a gente não vai ficar com isso. Lá no caixão, quando a gente morrer, não vai levar nada disso. Mas a fé, ela vai ficar eternamente com a gente. Aquilo que a gente planta para a eternidade vai continuar. Esse é o nosso tesouro. Então, como aconteceu com Paulo, de passar todas essas coisas tão difíceis, muito difíceis, Deus muitas vezes também nos coloca em situações difíceis, muito difíceis. E Ele permite as provações para nos aprovar. As provações vêm para nos aprovar. E não para nos matar, para nos destruir, mas é porque Ele ama a gente. E Ele quer ver Ele em nós. Ele quer ver a gente se parecer cada vez mais com Ele. E a gente ser cada vez mais aperfeiçoados. E a palavra diz que a tribulação produz uma série de coisas em nós. Frutos bons. Então, Ele não perde o controle em meio às tribulações. Ele sempre está com controle. Mas quase sempre a gente se desespera, né? E a gente não consegue confiar. Mas Paulo aqui é um exemplo para nós de, mesmo passando pelas piores situações, continuar confiante em Deus, sabendo que Ele tem o controle. E sobre isso dele ter o controle, da gente ficar preocupado quando acontecem as coisas, pensa bem, quando a gente nasce ali um bebê que não sabe de nada que está acontecendo. Totalmente inocente, sai da barriga ali. Só que mesmo sem a gente se preocupar com nada, fazer nada, tem alguém ali que nos veste, tem alguém ali que limpa a sujeira da gente, tem alguém ali que nos alimenta e cuida da gente até a gente ficar assim, ó, mais velho, né? Crescer. E se quando a gente nasce, a gente é tão dependente assim, e Deus cuidou da gente, de todo mundo que está aqui. Todo mundo nasceu, foi vestido, foi cuidado, foi alimentado. Só que aí a gente cresce e fica independente. Aí a gente começa a não confiar mais que a gente vai ter o que comer, a gente vai ter o que vestir. Deus vai sustentar a gente, porque Ele fez isso desde o dia que a gente nasceu e a gente não sabia nada. A gente não se preocupava com nada. Mas desde aquele dia que a gente nasceu, antes ainda, quando você estava lá, ainda sendo fecundado, Deus já escolheu
tudo certinho para que você viesse ao mundo, para que você nascesse, para que você fosse cuidado e estivesse aqui hoje. Só que aí a gente começa a ficar independente, começa a ficar preocupado com um monte de coisas, carregar fardos pesados que não era para a gente estar carregando, porque a gente está querendo resolver as coisas com nossas próprias forças e não deixar Deus cuidar da gente como Ele sempre cuidou. Na palavra diz que Ele cuida até dos passarinhos. Você já parou para pensar? O passarinho também é tipo a gente quando nasceu, né? Tá meio que ali sem saber, mas Deus dá comida para eles. Eles não ficam ali procurando demais, ajuntando. Deus dá todo dia a comida que eles precisam. E ainda veste os lírios do campo, as flores, né, do campo. Quanto mais a nós. Então, que a gente comece a pensar nisso. Todo esse descontentamento, essa preocupação, essa ansiedade que começa a vir na gente, é tudo fruto de pensamentos. Igual eu falei lá do diabo jogando em Eva, que a árvore era melhor e tal. Tudo vem dos nossos pensamentos. Então a gente precisa dominar nossos pensamentos. Marcos 7, 21 a 23, fala assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, que eu falei, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, que eu falei também, a calúnia, a arrogância, que eu falei também, o orgulho e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e o tornam impuro. Então, olha só, isso tudo vem dos nossos pensamentos. Só que, sabe qual que é o problema nosso? Estava até conversando com a Camila hoje. A gente dá muita ideia para os nossos pensamentos. A gente deixa eles caindo onde que eles querem. Aí você começa a pensar um negocinho ali, daqui a pouco você está lá longe, pensando um monte de coisa. E deixa o pensamento ir. Só que não é isso que Deus mandou a gente fazer. Vou citar 3 coisas aqui, 3 versículos aqui que Deus falou, rapidinho. Romanos 12, 2 fala assim: renovem sua mente. Então Deus está falando, renove sua mente. Filipenses 4, 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Se há virtude, pensem nisso. 2 Coríntios 10, 5. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, olha só. De acordo com esses versículos aqui, a gente pode dominar a nossa mente. Só que muitas vezes a gente não domina, a gente deixa ela pensar no que ela quiser. E vai pensando tudo que de ruim que vai vindo. Só que aqui Deus está falando, renove sua mente. Pense em coisa boa. Leve os pensamentos cativos à obediência de Cristo. E a nossa mente, se a gente deixar esses pensamentos ficarem fluindo por conta própria, né? Indo para onde quiserem, normalmente eles se afundam numa lixeira da nossa mente, numa lixeira onde fica assim, nossos pecados, pecado dos outros, falha dos outros, mentiras, impurezas, invejas, tudo de ruim, fica num lixo no nosso pensamento. Aí de vez em quando nossa mente vai lá no lixo e começa a desenterrar, né? Fazendo uma ilustração. Começa a desenterrar aquelas coisas de ruim, aquelas coisas de pior que tem na sua cabeça. E vai vindo. Coisas mundanas, mentiras, impurezas. E a gente vai deixando. Só que a ideia é que a gente saia desse lixo dos nossos pensamentos. Que a gente controle isso. E como que a gente vai controlar? Primeira coisa, percebendo quando que sua mente está voltando naquela lixeira. Né? Eu estou falando isso porque eu estou tentando fazer isso sempre. Né? Eu estava lendo um livro sobre contentamento e a autora falava dessa lixeira dos nossos pensamentos. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, nossa, vou fazer isso. E toda hora eu estou tentando fazer isso. Porque a gente tem que fazer isso, né? Ninguém é perfeito. Aí, primeiro passo, perceber quando que sua mente está indo na lixeira.
Por exemplo, quando você começa a ficar desanimado, dá um desânimo assim, ou quando você começa a ficar insatisfeito com tudo, ai meu Deus, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo, começa a ficar reclamão, começa a ficar angustiado, preocupado, estressado. Quando você começar a ficar com isso, com esse descontentamento, você já pode parar e pensar, peraí, eu estou indo na lixeira dos meus pensamentos. Então, deixa eu sair daqui. Então, segundo passo, depois que você percebeu que você está no lixo dos pensamentos, tirar a sua mente daquele lixo. E como que eu vou fazer isso? Comece a reconhecer, a pôr outros pensamentos no lugar daqueles. Se você está pensando coisa ruim, está tendo inveja dos outros, está descontente, insatisfeito, começa a pensar o contrário. Peraí, eu estou descontente aqui com minhas coisas, com minha casa, com minha vida. Mas deixa eu voltar. Deixa eu ver o que eu tenho, o que Deus já me deu. Eu tenho uma casa, eu moro num teto que não chove na minha cabeça. Eu durmo numa cama, eu tenho comida. Começa a lembrar de tudo que Deus tem te dado e começa a lembrar também das promessas que Deus te fez. Às vezes você já recebeu profecias, palavras de Deus. Lembra disso. Se você não recebeu também, abra a Bíblia, lê a Bíblia, porque tem um monte de promessas aqui pra gente. Veja as promessas de Deus, tudo que Deus fala de você, os livramentos que Ele já te deu, o cuidado dEle, o sustento dEle. Comece a pensar nisso. Toda vez que você for lá pro lixo dos pensamentos, volta o pensamento para isso, para as coisas boas, para as bênçãos que Deus te dá. E terceiro e último, filtre aquilo que você tem se alimentado. Porque aquilo que a gente se alimenta diz muito sobre o que a gente vai pensar. Então, que tipo de música que você está ouvindo? Que tipo de letra que essas músicas têm? Que tipo de melodia? Traz amargura, traz tristeza, traz coisas ruins, impurezas. Corta, filtra isso. Série, que tipo de série que você está vendo? Te deixa mal? Te deixa pior? Então corta. Que tipo de filme? Que tipo de programa que você está assistindo? Que tipo de leitura que você está lendo? Tudo isso vai alimentando nossa mente e a gente começa a pensar coisa ruim mesmo. Então, como que eu vou alimentar de coisas boas? Leia a Bíblia. Tudo que eu falei aqui é os versículos da palavra. Então, tem muito mais. Se pudesse, a gente poderia ficar aqui lendo um monte de coisa muito boa para a gente. Mas você pode ler na sua casa. Pode entrar com a gente aí no desafio de ler a Bíblia toda. Dá tempo ainda. Leia a Bíblia, leia. Alimente dessa palavra. Gaste tempo com coisas espirituais. Jejue, porque o jejum é o que faz a gente conseguir ter domínio próprio sobre a nossa carne. Então, se você não está jejuando, vamos jejuar. Jejum vai matar essas vontades, essas cobiças, essas coisas que vêm na gente. E ore. É o básico, mas é o que sempre funcionou e sempre vai funcionar. Ore, conversa com Deus, expõe para Ele seus pecados, porque Ele já sabe. E Ele não vai te maltratar por causa disso. Mas Ele quer que a gente fale para Ele, que a gente se abra com Ele e que a gente conheça Ele. Porque cada vez que a gente conhecer mais Ele, a gente vai confiar mais nele. Então, vamos estar contentes. Vamos nos contentar, vamos ser dependentes de Deus. Vamos parar de ser orgulhosos, independentes, não é assim, ficar acomodado, né? Estar contente não é ficar acomodado e achar que tudo vai acontecer do nada. Mas é a gente estar satisfeito em Deus, sabendo onde que está a nossa satisfação. Gratos, confiantes, firmes e inabaláveis, porque nós estamos nele. Para acabar, eu queria deixar um versículo. Está em Hebreus 13, 5. Fala assim, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Então, quando vier esses pensamentos ruins, quando vier
esse medo do que vai acontecer no seu futuro, essa preocupação, esse descontentamento, lembre-se do que Deus está falando aqui, ó. Já deixa aqui a promessa. Se você acha que você não tem nenhuma coisa boa para pensar, Deus falou aqui, ó, de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Então, contentem-se com aquilo que Deus tem dado. Sejam contentes e sejam satisfeitos nele. Queria orar